Bom dia, gente boa. Hoje nós vamos tratar do assunto da terra. Vamos falar dos assentamentos, né? Da distribuição de terra, da reforma agrária. Esses assuntos, né? Que às vezes, meus amigos, hoje em dia, né, a gente vê brasileiros, patriotas, pessoas aí que são correligionários, né? No nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida. Às vezes as pessoas ficam à margem da realidade porque eles pensam que a política é tirar vantagem, é só, né, os comelão da vez que estão que estão no poder, né, que ficam comendo dinheiro público até a sua gestão passar, né? E assim é a triste mentalidade, a triste mentalidade do brasileiro médio. O brasileiro médio só entende de futebol. Ele pensa que ser patriota é só em Copa do Mundo, nas Olimpíadas, nos esportes. Ele pensa que patriotismo é isso, vestir uma camisa. Ou senão como os bolsonaristas, né? Vestir a camisa verde e amarela. Eles pensam que patriotismo é isso. Triste fim, né? É o fim. É triste, né? Então, vemos aí, irmãos, de 1000 anos a décadas, né? Há mais de 100 anos aí, desde o tempo do reinado e até aos nossos dias, às vezes os poderosos eles não pensam nos brasileiros, às vezes eles não pensam nos brasileiros, né? Em uma moradia digna aos sem teto, em uma moradia digna aos brasileiros. Por quê? Ainda existe gente debaixo da ponte, né? Nós vemos aí, aqui na pequena capital do Brasil, nós vemos em Natal, existe isso, e quanto mais pelo Brasilzão afora, né? Então, isso não é justo, isso não é bom. Pessoas morando em favelas ou debaixo da ponte, um Brasil, um país continente, um país onde tem espaço para milhões, bilhões de pessoas morar, né? E ter seu quintal. O povo não merece morar debaixo da ponte, né? O povo não merece ser tirado das suas localidades, como já vi passando na televisão, em rede pública, em rede nacional, sendo aí tirados aí dos seus lugares para dar lugar aos ricos. Então a pergunta é que fica: só os índios têm direito à terra? É o lema de atual, né? A bola da vez aí. Colocaram até uma ministra aí, índia, né? Se ela é índia, eu também sou índio. Então, só os índios têm direito à terra, só os índios? A pergunta é a que fica, né? Porque é muito debatido isso, né?
Não, os índios têm aí não sei quantos hectares aí, tamanho de países, tamanho de grandes estados aí, né? Mas só que, e o resto da população, os pobres, né? Só o índio e o rico merecem terra e o resto do povo não merece ter quintal, não merece ter um lugarzinho para ter agricultura, não merece uma terrinha para criar seus animais, né? Isso deveria ser distribuído como todas as nações civilizadas fizeram, como fizeram os Estados Unidos, né? Depois da escravidão, deu terras aos negros, né? Porque a população brasileira é vilipendiada desde o tempo da velha república, porque eles preferiram dar as terras aos gringos que vieram para cá, os italianos, né? Deram terra, deram recurso para eles plantarem e viverem, né? Viverem bem, tudo, né? Em detrimento dos brasileiros, né? E o resto da população ficou como escassa, como podia de viver, né? Porque naquele tempo tinha o pensamento de que os gregos era uma raça mais superior do que a nossa, né? Os gringos eram uma raça superior do que a raça mestiça, do que a raça negra, do que a raça dos índios, né? Aí tinha esse pensamento, os positivistas daquele tempo da velha república, né? Porque a princesa Isabel, ela era católica, ela queria fazer aquilo que Leão XIII colocou na Verum Novarum, né? Na encíclica Verum Novarum a doutrina social da igreja, dá abrigo aos humildes. Mas aí foi exilada, a princesa Isabel foi exilada e o povo assim ficou no sofrimento, né? Até hoje, né? Aí o povo foi para onde? Foi para as favelas, né? Então vivendo aí como pode. Então é mais do que certo os assentamentos. O povo merece assentamentos, né? Essas terras têm que ser distribuídas. O povo merece assentamento. E nem tudo que o MST prega está errado. Nem tudo que o MST prega está errado, né? Está errado as suas ideologias comunistas, né? Ideologias aí que vai contra a natureza, mas a distribuição de terra merece, o povo merece. Não aqueles de quem já tem terra, mas de terras que não produz nada. O Brasil tem terras que não produz nada, né? Todo o Brasil, né? O Brasil não é um país muito habitado, para quem não sabe, né? Então, tem muitas terras que não são trabalhadas, as terras. Então, isso aí está mais do que certo. O MST lutar por isso. Porque o povo precisa plantar. É um contato de Deus com o homem, do homem com Deus. O homem precisa de plantação. O homem precisa de ter animais. Não viver só cosmopolita. Não viver só cosmopolita, né? Como hoje em dia a mentalidade do povo, eu vejo, né? Nos interiores, a mentalidade do povo já não é uma mentalidade agrária. A mentalidade do povo nordestino, do povo do campo, não é mais uma mentalidade rural, não é mais uma mentalidade rural, né? E aí o pessoal da capital, o pessoal do sul, do resto do Brasil, pensa que o nordestino ele tem um pensamento assim tradicional, mas são poucos, né? Essa nova geração que está vindo aí é que não quer plantar mesmo, né? Porque também é influenciada pela mídia, é influenciada por toda a rede social, né? Influenciada pela modernidade, né? Entendeu? Então, a invasão de propriedades agrárias, não concordo. A invasão de propriedades agrárias, né? Isso aí é errado, né?
que os comunistas têm isso aí no seu pacote, na sua pauta, né? Eu não concordo com isso jamais, porque a doutrina social da igreja não prega isso, né? Então, precisamos de reformas no pensamento mesmo do brasileiro, porque a maioria do brasileiro médio ele só pensa na farra, né, no fuzuê dos jogos esportivos e não na agricultura, no agronegócio. O agronegócio é a riqueza do Brasil. O agronegócio, a plantação, o cultivo e a criação de animais é o fortalecimento do Brasil, né? A exportação do Brasil de ovos, de frango, de tudo para o resto do mundo, de leite, do que vai nos conter, da carne de gado, etc. Né? Então, a agricultura é uma das melhores coisas que o ser humano tem em contato com Deus, né? É uma coisa sagrada que Deus deixou para nós, né? Então, o agronegócio, a distribuição de terra, o povo merece a agricultura, o povo merece, né? As cidades do interior têm a vivência de uma favela, né? É o que a gente observa. As cidades do interior não são mais como antigamente, com aqueles quintais, com aquela que o povo gostava de ter quintal, aqueles quintal limpo. Ainda tem esses assim, mas só que a maioria são casas tumultuadas em cima das outras, como se fossem vielas, como se fosse cortiços, como se fosse vilas embaraçadas umas nas outras, casas coladas, parede com parede. É a realidade de muita gente, né? Muita gente, assim como eu, cidade do interior, tem a vivência de uma favela, de uma viela, né? Onde as pessoas sofrem, né? Sem ter a sua privacidade totalmente, né? O Brasil é uma periferia, é uma viela só, né? O Brasil, casas com mofo, sem quintal, sem ar puro, crianças sem o contato com a terra, sem contato com a natureza, sem contato com os animais, etc. e tal. O Brasil é uma grande periferia ao terceiro mundismo. O assistencialismo, né, é o populismo que Brasília distribui para o Brasil, né? É o assistencialismo que engana muita gente. Aí o nordestino diz, se não fosse a esquerda, se não fosse Lula, se não fosse o Nove Dedos aí, se não fosse Dilma, o nordestino não tinha nada, né? Se não fosse o Bolsa Família, o nordestino não tinha nada. Então, nós vemos que esse assistencialismo não resolve o problema, né? Porque o brasileiro, ele não sabe ser brasileiro, ele não dá valor a si mesmo, ele não sabe de onde vem nem para onde vai, ele não sabe aonde vai parar, né? Então, todo mundo precisa de um lugar para morar, todo mundo precisa de viver em paz, como diz aquela música de Edson Gomes, né? Todo mundo precisa de um lugar para morar, todo mundo precisa respirar o ar, né? Como diz aquela música de Edson Gomes, né? Então, as crianças sofrem, né? Porque é uma vivência que não é mais como antigamente.
né? Aonde você nascia no meio de... Você subia num pé de pau, você passava o dia chupando manga, chupando acerola, embu, né? Você ia tirar de baladeira, a criança, subia em cima do burro, do jegue e saía. Como era bonito. Eu não fiz isso, mas eu presenciei meus amiguinhos criarem burro, jumento, né? Então é isso. Como é bonito tudo isso. Não só Edir Macedo, com milhares de cabeças de gado, merece. Não só Valdomiro Santiago, com milhares e milhares de cabeças de gado, merece, mas sim todo o povo brasileiro, né? Nessa terra de Santa Cruz, as crianças merecem ter contato com a terra. Nós viemos do barro e para o pó voltaremos, né? Então, é hora de nós acordar e saber reivindicar, porque a maioria das pessoas vê somente a politicagem, mas não sabem o que é política, porque política é uma coisa boa, né? E a doutrina social de Cristo, a doutrina social da igreja é uma coisa boa, que merece ser estudada por nós católicos, né? E não só os índios merecem terra, mas sim todo o povo brasileiro, para sair dessas favelas, sair desses lugares onde não é desumano, essas favelas, é desumano, né? A Cracolândia, é desumano demais, né? Porque se as terras fossem distribuídas, não existia também muitas essas guerras daí, né? De polícia contra a criminalidade, né? Então, aqui, à vista de muitos neoconservadores, eu estou sendo esquerdista, né? Mas eu prezo sim pela doutrina social de Cristo. A solução é a realeza de nosso Senhor, né? Jesus Cristo, a qual vive e reina para sempre pelos séculos dos séculos, né? Na Santíssima Trindade vive e reina para sempre, ao lado do Espírito Santo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá ok? Então, todo mundo precisa de um lugar, nós todos. Salve Maria Puríssima, sem pecado original concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.